Tandam, tandam. Bem-vindos a mais um episódio do SantaCast, direto na causa. O podcast que vai além dos sintomas. E navega no que, Júlio? Saúde, comportamento e sociedade. Não na mesma ordem, mas ambas são importantes. Né? E sempre com uma pitadinha de amor, humor, terror, comédia e todas as emoções que possamos sentir aqui. Vamos perguntar para nossa convidada. Tcharam. Qual pitadinha que você vai jogar aqui, doutora? Vamos lá. Vamos lá. Nós iremos falar sobre nutrição na menopausa. Perfeito. Nutrição na menopausa. Mulher, pum, guerreiras, pum, é isso aí. Mãe solo, que é de tudo. E a saúde da mulher. A longevidade também. E ela tem muita paciência, as mulheres. Longevidade, justamente. A nossa convidada de hoje, Ramiele Calmon. Nutricionista focada na saúde da mulher. E nós vamos falar da pitadinha que ela colocou. Nutrição, a saúde da mulher Na menopausa. Você tá bem que eu tenho problema. Nutrição na menopausa. É isso sobre aí. Gente, ele faz a gente passar vergonha. Eu faço, eu tenho leitura dinâmica errada. Tá tudo bem, doutora. Vamos lá. Seja bem-vinda, doutora. Muitíssimo obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer Nós que a agradecemos. participação aqui. Não, a gente tem que agradecer. Viajou não sei quantas horas pra estar Tá de aqui. Belo Horizonte. Belo Horizonte, portar de Belo Horizonte. Isso, virada. Mas estou aqui. É isso aí. É isso aí. Mas estou aqui. é uma oportunidade muito boa pra gente passar uma informação que é rica, que talvez não tá chegando nas pessoas. E é uma ótima oportunidade aqui. E também um episódio especial, porque eu tenho minha filha aqui assistindo com a gente, que vai completar seus 18 anos. E a doutora falou o que pra ela agora, doutora? Importante, né? Se quando eu tivesse 18 anos, escutasse o que eu vou falar aqui, a minha vida, minha história poderia ter escrito Eliana? diferente. Tá então, vendo? ela tá... Exatamente. Ou seja, quantas vidas a gente vai conseguir mudar hoje com esse bate-papo, né, doutora? Assim eu espero. Não, e assim Amém, será. assim Então, seja, você aí que tá assim seja. chegando, né? Se inscreva no canal e não deixa de compartilhar o episódio de hoje. Exato. Por favor. Você tem uma amiga, sabe? Às vezes ela tá diferente. Você fala, ixi, que ela tá Até o homem também começa a você uma amiga, vamos esposa. lá. Você, homem, às vezes chama sua mulher de louca. Essa daí tá louca. Meu. Cara, Vamos dá um passo, entender. Vamos entender, Vamos E a gente vai entender. Vamos Não é lá. eu e o Júlio não, porque a gente não entende nada É a disso. doutora que vai falar. Vamos entender. Vamos começar. Como você chegou nisso? Vamos antes. Voltar um pouquinho. Eu sempre gosto de falar, quando eu vou falar sobre saúde da mulher, por que que eu comecei a estudar a saúde da mulher? Eu falo sempre, eu comecei a estudar a saúde da mulher para estudar minha própria causa, né? A minha própria saúde, porque aos 37 anos eu recebi o diagnóstico que eu estava entrando na menopausa. E até então, dos 35 aos 37, eu comecei a observar mudanças no meu corpo, na forma física, na ansiedade, no estresse, no cansaço, na insônia. E eu procurava os médicos e ia no neuro, ia no endócrino, fazia exames, os exames básicos que eles pedem, e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E eu voltava sempre para casa frustrada. E quando eu ia nos médicos, eu falava assim, eu não estou dormindo, estou mais ansiosa, eu tenho consciência alimentar, porque eu já tinha mais de 10 anos formada, né, em nutrição, mas eu não estou comendo para fazer que pudesse estar me levando a esse ganho de peso. Está acontecendo alguma coisa estranha no meu corpo, não está normal. E eles não me escutavam, e aí falavam, porque você deve estar passando por uma fase difícil, vamos entrar com antidepressivo, vamos entrar com indutor do sono. E eu falava, não, eu não quero tratar nenhum sintomas, eu quero entender e investigar o que está de fato acontecendo com a minha saúde. E ali, de tanto estar frustrada em buscar ajuda para resolver, né, os meus sintomas, eu falei, gente, eu preciso aprofundar, eu preciso estudar mais. Foi aí que eu fui estudar a fisiologia metabólica e hormonal na mulher.
né? Então, eu já tinha N especializações, eu sou nutricionista clínica, esportiva, fisiologista, vim da medicina ali do esporte. E depois eu fui estudar epigenética, nutrigenômica, e ali eu vi que os nossos genes falam muito sobre a nossa saúde, influencia muito relacionado aos nossos hábitos, que a gente fala epigenética, né? Que é o nosso comportamento influenciando na nossa genética. E eu falei, olha, a mulher deve ter alguma coisa diferente, alguma particularidade, deve ocorrer essas mudanças hormonais que a gente sabe que vai ocasionar, mas o que isso reflete na nossa saúde? E eu comecei a fazer algumas perguntas, indagar com aquelas respostas que eu não tinha dos profissionais. Então, eu comecei a estudar. Só que nessa época, né, eu falo ali em torno de 7 anos, mais ou menos atrás, ninguém falava sobre saúde da mulher. E nenhum profissional entendia. Então, se a gente for pegar os médicos ginecologistas 100% hoje, somente 12 são formados para tratar a saúde da mulher na menopausa. Hoje. Quanto? 12%? 12% no Brasil. Nossa, buguei. 12%. Eu jurava que todo gineco já saiu da... Ai, meu Deus, versão brasileira. Não. Ó a Pitty que entrou. Olha, do plano. O médico ginecologista, ele cuida da mulher em geral, ele faz ali o preventivo, mas a mulher na menopausa, o médico que especializa, tem o entendimento da mulher na menopausa, é uma outra especialidade. Entendeu? Então, você coloca a sua vida ali, que você acha que hormonal, que o médico ele está tendo atenção, está observando isso, e não, nem sempre. Né? Muitas vezes, várias pacientes minhas vão ao consultório de um ginecologista e falam, doutor, eu já estou X meses sem menstruar. E aí, o que a gente fala? Ele, espera mais um ano e vamos ver o que a gente vai fazer. E hoje nós sabemos que a atenção a essa queda hormonal, na fase do climatério 10 anos antes, ela já deve ter uma atenção e pode-se iniciar uma terapia hormonal. Entendeu? Eu vou deixar essa pergunta do hormônio, mas tá. E aí, o que acontece? Voltando aqui no quesito que eu falo em busca, né, da estudar a saúde da mulher, eu fui buscar por que eu estava engordando. Fui estudar a fisiologia metabólica na mulher. O que acontece com o corpo da mulher na fase da vida dela, né? Nossa, a fase da adolescência, essa mulher quando ela chega na fase adulta, na fase que a gente fala reprodutiva, quando essa mulher ela entra no climatério e depois essa mulher passa pela perimenopausa, que é o climatério e a menopausa, e depois quando essa mulher entra na menopausa. Então, a mulher ela passa por flutuações hormonais ao longo da vida. A primeira menstruação, quando nós mulheres temos a nossa primeira menstruação, até a fase da vida ali de uns 25 anos, ela está em grande ali crescimento na produção hormonal. Né? Então, vai passar quando essa menina de criança está passando para a adolescência, ela tem umas flutuações hormonais, no entanto, a gente fala assim, a jovem fica irritada, essa menina está com humor ruim, tal, assado. Estranha. Isso aí está muito correlacionado a flutuações hormonais que ocorrem muito parecido com a mulher na menopausa. Ai, caramba. Porque elas não têm ainda uma secreção hormonal no nível adequado, então por isso que elas ficam mais irritadas, elas têm uma TPM tão forte quanto uma mulher na menopausa, né? Até que ela consegue ter ali uma secreção hormonal adequada, entendeu? E aí, quando ela entra nessa produção de secreção hormonal adequada, que ela já está ali, né, passando dos 18 anos, vamos considerar que essa menina entrou na menopausa aos 12 anos, né? Até os 16 ela tem uma oscilação muito grande de humor. Porque os primeiros anos, no entanto, a menstruação dela não é tão regular, né? A menstruação fica muitos meses sem vir, e até ela ter uma boa produção hormonal, isso vai passar ali dos 16 anos. Então, ela passa dos 16 anos, ela começa a ter uma boa produção hormonal, as glândulas secretoras já estão com os hormônios equilibrados, mas importante nós entendermos, isso é a fisiologia natural. Mas o hábito, o estilo de vida influencia diretamente nessa secreção hormonal. Então, eu fui estudar essa fase
né, dessa transição, quando essa menina menstrua, o que acontece com os hormônios no corpo dela, as reações que ocorrem no corpo dela, quando ela vira adulta, né, quando ela está na maior fase reprodutiva, que ela está na maior produção dos hormônios que ela pode gestar, né? Então essas mudanças, alterações, essas fases cíclicas da vida da mulher, ela vai ocorrer ao longo da vida dessa mulher o tempo todo, né? Então, quando ela está nessa fase adulta, que ela está ali na fase reprodutiva, que é a fase, o momento que eles falam, os médicos, né? Se quer engravidar, engravida no máximo até os 35 anos. Por que eles falam até o máximo aos 35 anos? Que é onde que a mulher tem uma capacidade boa hormonal para gerar uma vida. Só que nós sabemos que os hormônios começam a declinar, cair na mulher a partir dos 32 anos. Né? Então, a mulher, ela tem uma fase reprodutiva boa, nós podemos considerar dos 20 até os 30, 32 anos. Né? Isso, a fisiologia, mais uma vez, natural. Mas sabemos que o meio, o estilo de vida, essa mulher indo para o mercado de trabalho, privação do sono, comendo mal, por que essas mulheres estão entrando na menopausa precocemente? Por que vem aumentando o grau de infertilidade? Porque a cada esquina abre uma clínica de fertilização. Entendi. Entendeu? E aí eu fui estudando, fui buscando, falei, passando por todas essas fases, entendi que a partir dos 30 anos começava a cair o hormônio, a partir dos 35 anos caía mais ainda, e essa queda mais acentuada que é chamado climatério. Então as pessoas elas não sabem a diferença, é importante nós falarmos aqui o que é climatério e menopausa. Acha que é tudo a mesma coisa e não é. Climatério é a fase que começa o declínio hormonal, considerado chamado climatério, onde que ocorre essa mudança hormonal que ocorre 10 anos antes da menopausa. Então, uma média, considerando que a mulher ela vai entrar na menopausa por média a partir dos 45 anos, então considera-se que ela entra na menopausa a partir no climatério a partir dos 35 anos. Então, o climatério é onde que ocorre essa queda, e essa queda vai acentuando com o passar dos anos. Né? Então, nenhuma mulher, às vezes a mulher está querendo engravidar, ou ela está com dificuldade de perda de peso, 36, 37, se ela não tem conhecimento sobre a saúde dela, ela jamais vai ligar que é fator hormonal. Nossa, acho que a grande maioria nem mais, pelo que você falou. Várias. Eu sou especialista, né, na minha página está escrito, ajuda mulheres a emagrecer no climatério. Né, porque eu venho na questão dos processos metabólicos, por que emagrecer no climatério? Porque eu comendo saudável, da mesma forma que eu comia a vida inteira, sempre tive bons hábitos alimentares desde a minha infância, eu estava engordando. Entendeu? Eu falei, opa, buraco aqui. Do nada não. Alguma coisa estava acontecendo. É isso que eu tô falando, do nada sim. Do nada. Do nada. Do nada, não é do nada. Isso que eu tô falando, é importante você falar isso, não é do nada. Alguma mudança, alguma desconformidade estava acontecendo no meu corpo. Então, eu não mudei meu hábito alimentar, eu não mudei nada que fizesse com que... Né? Não fala, a gente não escutou a vida inteira quem come mais engorda, quem come menos déficit calórico. Eu baixava déficit calórico e continuava engordando. Que doideira. Imagina quantas mulheres estão passando por isso e estão aí na internet, isso que a gente tá falando um monte de coisa, mulher, tomando e não resolvendo e vai piorando outra coisa. Totalmente, né? Meu cabelo tá caindo, eu tô tomando um suplemento, não tá adiantando nada. Aí nós vamos chegar nesse ponto. Aí vai chegar, calma, a gente tá ansioso. Nós vamos chegar nesse ponto porque... Nós vamos chegar nesse ponto. Então, quando eu fui estudar essas fases da mulher, né, do envelhecimento, da modulação, da fisiologia hormonal, eu entendi que tinha várias fases dessa vida e que cada fase dessa vida da mulher precisava de uma atenção e tinha uma necessidade diferente nutricional. E ali eu comecei a estudar, aplicar as estratégias em mim, que eu falo que eu sou meu próprio objeto de estudo. Que legal. Né? Meu próprio objeto de estudo. E fui aplicando
em relação à minha saúde e à saúde das minhas pacientes no consultório, então tudo que eu aprendi, eu sempre fui aplicando, meus pacientes também são, brinco com elas, vocês são meus ratos de laboratório, porque eu vou aplicando, elas vão me dando notícia, e eu vou aplicando, elas trazem o respaldo, a resposta, e assim elas foram, o que elas percebem, o que eu vou percebendo, e a gente vai construindo o que seria o ideal de um tratamento para essa mulher nessa fase. Porque nesta época, quando eu comecei a aplicar, gente, eu não tinha muito embasamento científico, tinha poucos estudos. Né? Então, eu pegava ali, né, todos os estudos internacionais, mas assim, muito poucos estudos ainda. Então, se tem poucos estudos, as pessoas não estão estão buscando estudar esse tipo de perfil de mulher. Então, ali naquela época, 7 anos atrás, eu fui muito entre o erro e acerto, sabe? Então, cara, que filho, tem que ter Sim, eu fui muito erro e acerto, porque a gente não tinha muito isso, sabe, moldado ali, né? A mulher, ela tem uma grande deficiência de ferro nessa fase da vida, a partir dos 35 anos, que cai o cabelo. Né? Por que essa mulher tem essa deficiência de ferro? Por que cai o cabelo nessa fase da vida? E elas vão perdendo o cabelo, aí ela procura um médico, é uma alopécia. Né? Então, mas por que essa mulher está tendo uma alopécia? A alopécia é uma doença autoimune, é uma doença inflamatória. Importante entendermos que toda doença inflamatória começa no intestino. E por que essa mulher tem o intestino mais permeável e mais inflamado? Pela queda do estrógeno. Estrogênio é um hormônio anti-inflamatório. Perfeito. Pegaram? Pegou? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A cara dela tá até bugando, né, filha? Então, é a lógica. Você tá falando, né? tá parecendo um espaço, amor. É um monte de cósmico, assim, um monte de reações químicas acontecendo. De raciocínio. De raciocínio. Para ter uma lógica na própria prescrição. Mas por que eu falo o seguinte, eu falo a todas as minhas pacientes, olha, você é assistida por uma mulher que quase entrou numa menopausa precocemente, que teve os sintomas da menopausa aos 37 anos, que eu sei o que você está sentindo, quem senta na minha frente me fala, eu falo, eu sei o que você está passando, eu sei suas dores, eu sei suas frustrações. E eu sei o que você precisa fazer. Então, eu falo, a atenção é justamente isto. Não dá para fazer o que a maioria faz, não é o básico, não é só comer saudável. Que parece simples. Não né? é só isto. O comer saudável, ele faz parte, sim, ele é fundamental e importante. Mas o tipo de alimento nessa fase da vida e o tempo, o time de deixar o corpo desinflamar, que o corpo que já está mais inflamado nessa fase da vida é muito importante. Então, a janela alimentar, a hora que alimenta, a hora de pausa, né? O que é a pausa? A pausa que a gente fala sem se alimentar, que é a janela de jejum, ela tem que ser uma janela maior para dar mais tempo para o corpo recuperar. Se o hormônio está caindo, o hormônio ele tem ação anti-envelhecimento e você está perdendo isto, né? Você precisa controlar esse envelhecimento. Entende? Porque o hormônio, vocês já devem ter ouvido falar, hormônio é vida. Hormônio é vida. Então, o que faz com que nós envelhecemos, que isso faz com que nós adoecemos? Está correlacionado à queda hormonal. Então, vocês já devem ter ouvido falar, o idoso é imunossuprimido. O que é imunossuprimido? Ele tem imunidade baixa, ele tem mais predisposição a pegar infecções, a adoecer mais. Mas por quê? Porque ele tem pouca massa muscular. Ele tem pouca massa muscular, né? Porque a gente vai falar da importância da massa muscular para envelhecer bem. Ele tem pouca massa muscular e ele tem um sistema imune já deficitário. Porque é deficitário? Por deficiência nutricional. Então, olha o tanto que nós estamos falando aqui, o tanto que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, envelhecimento, se a gente tiver atenção à nossa saúde, para que nós possamos envelhecer. Eu falo o seguinte, envelhecer com dignidade. Dignidade, doutor. Eu não estou falando, uau, teu estético, não. É envelhecer com dignidade. Porque envelhecer não é fácil, tá? A gente diminui a nossa produtividade, você ganha menos e você gasta mais. E se você não tiver um olhar, sua atenção de forma preventiva, começar a tratar isso para que você não gaste o que você não juntou, muitas vezes as pessoas nem pensam nisso, o que você não juntou com doença, você vai ter uma velhice terrível.
vai ser uma estrada... Não, e a velhice a gente olha, você começa terrível. a avaliar, E se nós pegarmos... tem muitos... Né, eu gosto sempre de dar o exemplo. Tem vários atores aí, né? Que hoje vivem na miséria e ganharam rios de dinheiro. Verdade. Rios de dinheiro. E porque trabalharam, não guardaram, não cuidaram da saúde. E hoje vivem uma velhice indigna. Então, se nós olharmos para fora... porque eu sou muito observadora. Perfeito. Então, eu sempre gosto de inspirar e olhar como que está acontecendo com as pessoas, com o meio. Eu falo, nossa, essa pessoa envelheceu dessa forma, o que aconteceu, o que ela fez, qual que foi a trajetória dela. Então, o único bem maior que nós podemos ter na nossa vida é a saúde. Esse é um bem, assim, que não tem dinheiro que pague. E se eu puder ter o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que eu possa ter uma velhice com qualidade, isto não tem preço. Eu falo, as pessoas pagam um preço hoje muito alto no meu curso, que eu tenho um curso de 40 mais vitalidade, as pessoas pagam um preço muito alto pela falta de conhecimento. Então, a mulher, ela paga um preço muito alto na menopausa porque ela não tratou no climatério. O reflexo da menopausa vai estar correlacionado como que essa mulher cuidou do climatério dela. Se ela não teve atenção do climatério, que é 10 anos antes, e começou a ter os sintomas no climatério, a menopausa dela será muito sofrida. Nossa, 10 anos antes já começa alerta, sim. Já fazendo. Porque o alerta, gente, é a vida inteira. Nós nascemos... Hoje eu estou mais velho do que ontem. Entendeu? Então, vamos lá. O relógio não para tudo na nossa vida. Lógico, mas se eu tivesse ficado parado, não tem como, entendeu? Né? Justamente. Então, nós precisamos entender, estamos envelhecendo, a forma que você vai envelhecer. Então, eu gosto muito de contar. Então, eu comecei a estudar a saúde da mulher por conta disso, para tratar a minha causa. Então, eu comecei a ter os sintomas, procurava os profissionais, eu não tinha ajuda. E comecei a estudar, a buscar, não tinha muita coisa na literatura. Graças a Deus, nos últimos, vamos falar aí, 3 anos, está com um boom muito maior. Vários profissionais que hoje que a gente abre, tem pessoas falando desse perfil de mulher. Porque está sabendo que a população está envelhecendo mais, mas está ficando mais doente. E nós sabemos que até em 2030 teremos 1 bilhão. Meu Deus do céu, de mulheres na menopausa. Então, imagina essas mulheres em 2030, que nós estamos falando, gente, daqui 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Olha, eu já estava em 2025, menino. Calma, não sei porque. Você tá no meio do ano, eu já falo, já tá terminando. Que já tá acabando. Apita juiz. Não, o segundo semestre parece passar rápido. Só abrir uma janela aqui de viagem. Mas isso que a doutora falou, imagina, 1 bilhão. Então, 1 bilhão. Só que eu tô com uma coisa aqui, doutora, desculpa, só antes. É que você falou da parte muscular e me veio uma coisa, né? A mulher, menstruou, mãe, gineco. Certo? Você já tem já tem uma atenção, a moça, a menina, já vai ter uma atenção. Aí você falando que 12% só... Você é gêmeo mesmo, eu pensei, juro por Deus. Não, e aí eu tô vindo por causa da nutrição com a obesidade, porque paralelo a essa menopausa de 1 bilhão, a gente tem 60% da população obesa. Se pegar as mulheres, ali foram mais afetadas por conta da pandemia. Sim. Uma corrida do ouro para o emagrecimento porque não está entendendo, usando um monte de medicamento e às vezes vai emagrecer a custo de uma sarcopenia, porque a questão do movimento e a musculatura, que você falou, eu falei, cara, mas vai ter problema, aí não vai andar. E o uso dos fármacos, né? Nós podemos falar das insulinas que eles estão usando aí, que está fazendo ter uma perda de peso, na verdade, está fazendo ter uma perda de peso, não, a gente falou emagrecimento, de fato, emagrecer é você perder gordura, perder peso, você perde qualquer coisa, o peso corpóreo. Essas mulheres estão usando, né, insulina e a rodo para perder peso, sem saber que elas estão no climatério. Então faz sentido, até arrepiei. Então faz sentido. Sem saber que elas estão no climatério. Então, é justamente isso. Eu falo que a minha luta lá, quando eu estava a partir dos 35 anos, eu estava 14 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu cheguei com percentual de 32, meu percentual era na casa de 18%, foi para 32%. Hoje eu tenho um percentual de gordura de 15%. Né? Então, o que acontece? O corpo muda, as necessidades nutricionais mudam, a função hormonal muda, o seu sono muda. É uma fase que a gente tem que levar isso em consideração, que a mulher ela está numa fase que a mulher ela talvez virou mãe,
Ela tem a privação de sono. Ela está no auge da carreira dela profissional. Então, essa mulher, às vezes ela não tem, é por isso que é tão importante nós falarmos sobre isso, ela não tem atenção aos pequenos sintomas que o corpo dá. Então, naquela fase, aos 35 anos, que eu comecei a ter os sintomas, eu ia nos médicos e ele falava, não é porque você está trabalhando muito, não é por conta disso, é você fica assim, será que é? Será que não? Parece que está culpando você mesmo, você é meio culpado, justamente, né? Porque eu atendia, eu trabalhava assim bastante, eu trabalho muito hoje, mas hoje eu preconizo minha qualidade de vida, mas é incrível isso, eles ficavam assim, mas não é isso, achando que era mudança, eu falava, não é, tá muito estranho essa mudança, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande com o meu corpo, muito grande com o meu corpo. Legal, você escuta então, eu escuto. E além de tudo, que a minha menstruação aos 35 foi embora e não voltou mais. Né? Então, isso já estava estranho. Eu não me fiquei dos 35 ali aos 37, ia nos médicos perguntando por que eu não estava menstruando. E como aos 35 eu usei o anticoncepcional a minha vida inteira, um outro ponto importante nós falarmos, eu usei o anticoncepcional dos 15 aos 35, 20 anos, né? Uma coisa importante nós falarmos aqui. O uso do anticoncepcional, que você vai lá no médico, aí o médico fala assim, eu comecei a usar aos 15 anos por conta da acne. Olha isso. Por conta da acne. Então, como nós estamos falando de saúde da mulher, muitas coisas que a gente às vezes paga também na menopausa está correlacionado ali à nossa infância e adolescência. Então, eu comecei a ter acne, ter queda de cabelo, uma pele oleosa, uma irritabilidade, cólicas, muito fluxo. Isto não é normal, gente, tá? Importante nós falarmos isso. Isso não é normal. Isso é o seu corpo dando sinal que algo está acontecendo errado. Então, eu tinha muita acne, imagina, adolescente, e aí eu falava assim, não quero, imagina, adolescente, né, na escola, essa questão. O médico pegou, já entrou com 15 anos com um anticoncepcional. Então, eu comecei a usar aos 15 anos o anticoncepcional, enfim, não parava, e toda vez que eu parava, piorava, minha pele estourava muito, eu falava, vou usar, e os médicos falavam, continua usando. Então, hoje nós sabemos, tá, isso é extremamente importante, quando as pacientes vão no meu consultório, vão adolescentes, eu falo o seguinte, tudo na vida, qualquer medicação que você vai usar, você tem que saber as consequências. Perfeito. Você tem que saber as consequências. E muitas vezes a gente toma e a gente acha que não vai trazer consequência alguma. Se eu uso, né, um hormônio que vai inativar o seu ciclo fisiológico ovulatório, você acha que quando você parar o seu ciclo vai voltar ao normal? Eu acho que a gente pensa que sim, né? Mas claro que não, gente. O corpo já acostumou, ele não vai fazer nada. Você usou algo inativando o seu eixo. Inativando por muito tempo. Aí essas mulheres, nós viemos de uma geração da liberdade da questão da pílula, que foi interessante, mas tem consequência na infertilidade dessas mulheres hoje. Pegou? Se você não entendeu aí... Tem consequência na infertilidade. Então, olha o tanto de informação que nós estamos levantando aqui. Então, tem consequência na infertilidade dessas mulheres hoje, porque você inativou o seu ciclo ovulatório. Então, a mulher vai lá e fala assim, nossa, você está com baixa escassez ovariana, tem pouco óvulo aqui, né? Vamos estimular para você engravidar, enfim. A infertilidade, ela vem disso, tá? Então, já tem estudos já nos mostrando isso. Além do uso do anticoncepcional ao longo prazo, ele traz alteração na permeabilidade intestinal, aumentando o risco de depressão. Já tem estudos. Então, muito importante nós entendermos, e eu sempre gosto de trazer essa notícia aqui, porque quando a mulher ela decidiu usar um anticoncepcional, ela sabe as consequências. Entendi. Muitos profissionais, às vezes, não vão saber. E eu falo que nós temos que ser doutoras da nossa saúde. Eu acho que todo mundo tem que ser doutor da sua saúde. Quando o médico te passar uma medicação, você vai falar qual que são os riscos, por quanto tempo eu vou usar.
Se é um remédio controlado, enfim, você dá para sua mãe, para sua filha, para quem for, você indicaria isso? Então, a gente tem que ser questionador. Você não tem que pegar um remedinho, pegar a receita, ir lá e comprar e tomar, achar que não vai, porque isso aconteceu comigo. Então, toda vez que eu começo, doutor, isso aqui não vai me fazer mal futuramente? Eu quero ser mãe, enfim. Não. Não. Se eu tivesse o conhecimento na qual eu tenho hoje, eu não precisaria ter perdido 3 vidas, 3 anjos que estão no céu, por conta que as minhas acnes mascarou um ovário policístico. Nossa, doutora. Mascarou um ovário policístico. Você falou das informações hoje importantes. Então, o que é importante nós entendermos? Eu tinha acne desde os 15 anos, eu sempre tive muito fluxo e sempre tive muita cólica. Eu vivia de Buscopan, tomando remédio. Às vezes eu ia no hospital tomar na veia, tá? Eu ia no hospital tomar na veia e não entendi o que estava acontecendo. E usei o anticoncepcional inativando, que eu não sabia. E às vezes eu fazia pausa, né, desses anticoncepcionais, foi as fases que eu engravidei, só que eu não sustentava as gestações. E sempre que os médicos falavam assim, eu falava para ele, o que está acontecendo? Né? Eu sempre perdi ali entre as 12 primeiras semanas. Eles falavam assim, no próximo a gente vai investigar. Aí quando chegou o 3º, eu falei, e agora? Aí ele falou assim, a gente começa a investigar a partir do 4º. Puta que... Desculpa, eu ia falar. Gente, desculpa, tem que sair. Hoje vai ser o palavrão. Porra, puta que pariu. Não tem outro nome pra falar. Perdão. Respeitar, doutor, sério? É sério, eu escutei isso. A partir do 4º filho perdido, a gente começa a investigar o que pode estar acontecendo. É justamente isso. A minha queixa de estudar, a minha luta de estudar a saúde da mulher e trazer essas informações é para que nenhuma mulher passe o que eu passei. Não é só entrar na menopausa precoce. São 3 vidas perdidas. São 4 doenças autoimunes mascaradas. Sonho. Entendeu? Sonho, vida, produtividade, a minha saúde, meu tempo de expectativa de vida que diminui. Saúde mental também. Tudo. Então, quando nós falamos sobre isso, de usar o anticoncepcional, e aos 35 eu parei, eu falei, olha, eu não quero mais sobre isso. Foi quando eu comecei a estudar genética. Eu falei, não, esse negócio tem alteração aqui, eu não uso nada. Eu uso minha alimentação toda antioxidante, toda orgânica, eu colocando esse hormônio dentro do meu corpo não condiz com meus hábitos nem meu estilo de vida. E eu tirei. Quando eu tirei, a minha menstruação não voltou mais. Então, eu tive um bloqueio por muitos anos, né, do ciclo ovulatório, e eu estava entrando numa menopausa quimicamente pelo uso contínuo de um anticoncepcional. Meu Deus, doutora. Entendeu? Eu tô passando. Então, é uma coisa que as pessoas não falam, tá? Isso não falam. E é uma voz que a gente precisa levantar. Isso que eu estou falando são dados novos. E como eu atendo em consultório há 15 anos, eu atendo um público muito grande de mulheres. Como eu falei para vocês, as mulheres são o meu estudo de caso. Elas são pilotos, são históricos, eu colho dados todos os dias. Né? Então, eu sei a mulher que tem facilidade de engravidar ou não. Tudo é estatístico, gente. Está tudo lá. Números, né, doutora? Números, e a doutora falando, pensa, né? Que 12% dos ginecos, vamos se dizer, pegando a demografia médica, a gente falou hoje. Dado aqui. Que entende de mulher na menopausa, enfim. Doutor, isso a gente tá falando a terceira de mulher. especialidade com maior título. E a gente tá falando de mulher. Imagina do homem. Vamos deixar o homem... Não, é que eu tô pensando também na... Assim, ela tá falando da mulher, sim, beleza, a mulher, que também... Os homens também precisam... Mas e o homem também nessa parte? E aí, será que também tem os médicos focados também? Porque andropausa do homem? Tem, que começa a partir dos 40 aos 50, porque realmente entra. Eu mesmo não sei. Assim, a cabeça tá com a cabeça de jovem, né? Acha que você pode fazer tudo. Achando que você pode enterrar no basquete. Pode enterrar no basquete, dar um check no local, mas já arrebenta tudo. Isso. Mas o homem também é um outro... A mulher um pouquinho antes, o homem um pouquinho mais para frente, mas ocorre. Então, dentro desse cenário todo...
a minha causa, né, para falar isso tudo, que eu sou objeto do meu estudo. Aí, depois, eu fui me especializar mais ainda, ter o título, né, na qual eu fui pioneira em Minas Gerais, a ter uma atenção voltada para a saúde da mulher. Faço parte de vários projetos de lei lá em Belo Horizonte, voltado de uma atenção, né, para a saúde da mulher. E para ter essa atenção, trazer justamente essa interrogação, sabe? Que você nunca aceite ali, sabe, determinados diagnósticos, enfim. Então, quando a gente fala da nutrição na menopausa, né, a gente sabe das necessidades nessa fase. Mas eu sempre falo para as minhas pacientes, as minhas seguidoras, as minhas alunas, os meus cursos, é necessário mulher suplementar ferro, é necessário suplementar vitamina D, é necessário fazer reposição de cálcio. Mas por que você tem essa deficiência de cálcio? Por que você tem deficiência de ferro? Por que essa mulher perde cabelo? Gente, tudo tem algo acontecendo no seu corpo, por quê? E eu sou do porquê, direto da causa. Perfeito. Sabe? O nome é muito bom, porque eu sou extremamente direto da causa. Eu falo, eu quero saber a raiz do problema. Investigativo. Vamos desmontar. Espera aí. No entanto, eu ia nos médicos e eu falava assim, eu não quero remédio, eu quero saber o que está acontecendo com a minha saúde. Doutora, posso? Você falou do cálcio. Eu vejo que tem muito suplementação de cálcio. Sim. E assim, para osteoporose, mas será que é só cálcio? Não é cálcio, tem outras coisas. Olha, tem que tomar um pouco de atenção com a suplementação de cálcio, porque a gente causa calcificação nos vasos sanguíneos, tá? Isso é uma atenção. É importante, sabe, a gente sempre, para fazer reposição do cálcio, fazer a dosagem sérica do cálcio no sangue e fazer a densitometria óssea, tá, meninas? Que todas mulheres, a partir dos 40 anos, você deve fazer a densitometria óssea, pedir para o seu ginecologista, por isso que eu já estou dando informação. Se o seu ginecologista não for especialista de mulheres no climatério e menopausa, você vai falar para ele solicitar a densitometria óssea para ver como que está a sua saúde óssea. Perfeito. Então, pela a qualidade da sua saúde óssea, pelo seu exame, você vai verificar a necessidade de reposição. Porque o excesso de cálcio pode causar calcificação dos vasos e é ruim. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela fala assim, eu tomo cálcio a vida inteira, tem 20 anos que ela está na menopausa. Tem 20 anos que ela está na menopausa. 20 anos, 20 anos tomando cálcio. E a osteoporose, a gente fala, né, epidemia silenciosa ali, quietinho. Se fala muito pouco. Também é outra coisa que a gente nota aqui. Então, assim, sabe, foi lá, um médico passou para ela, toma cálcio porque você está na menopausa, ela toma 20 anos. Meu Deus. Né? Ela entrou na menopausa, na época dela era tibolona, né? O hormônio que tinha lá. Merda, ressuscitei. O tibolona saiu assim, né? Ela tá até hoje com a tibolona. Eu falei, que é isso? Eu não tô acreditando. Tibolona não parece nome de banda, eu vou no show do Tibolona. Que nada a ver, é o Júlio. Desculpa, mas Até hoje. 20 anos ela com o mesmo hormônio. Então, gente, nós achamos que as pessoas... Isso aí, claro. Nós achamos que as pessoas, elas têm conhecimento, mas as pessoas não têm, gente. São muitas coisas. Então, isso que nós estamos levantando aqui é um alerta mesmo. Vai acontecer essa mudança, esse arranjo no corpo da mulher. Tenha atenção, né? O que está acontecendo. Primeiro ponto, para você buscar ajuda. O que você começou a perceber diferente no seu corpo? Primeiro sinal, né? O que o seu corpo está te falando? Você está tendo queda de cabelo? Dormência, né, gente? Tem muitas mulheres que têm dormência, câimbras, né? E aí começa a observar outra questão que muitas mulheres não percebem, os olhos ressecados. Olhos ressecados, a queda do hormônio. Às vezes ela fala assim, nossa, a minha miopia aumentou, eu não estou enxergando. Os olhos ressecam muito. Então, elas percebem a questão do ressecamento da pele, né? Vamos falar dos sintomas mais comuns, queda de cabelo, ressecamento, fadiga, cansaço. O sono já não começa a ser aquele sono mais reparador, né? Ela já começa a acordar mais cansada, já começa a fala assim, gente, aquilo que eu produzia, que eu fazia hoje, eu não dou conta de fazer mais.
o brain fog, falta de foco, concentração, né? Virou moda agora o tal do TDAH, né? Todo mundo recebe, mas a mulher tá no climatério mesmo, ela tá com baixo hormonal e fica tratando o TDAH tomando Ritalina. Caiu a caneta. Não, mas isso é um caso de saúde pública, doutora. Né? E obrigado, porque assim, de ter essa oportunidade de bater um papo sobre isso, e aquilo é muito além da nutrição. É muito além, muito gente. além da sua forma, do alimento. Você realmente, parabéns. Você Não é você só, tá tipo, me alimento bem, faço atividade física. É porque às vezes, desculpa, às vezes alguém vai falar assim, não, ela vai falar é nutrição, é alimento, ela vai casar, pelo amor de Deus, você chegou aqui agora, volta o episódio, assiste inteiro, que caramba. Então hoje as pessoas estão tratando o sintoma, a mulher está cansada, espera aí, eu estou cansado por quê? A mulher, ela está tendo uma mente acelerada, falta de concentração. Gente, queda de estrógeno, progesterona. Tá lá tomando remédio, tá se entupindo de cafeína, inflamando mais, elevando o nível adrenérgico, aumentando o risco cardiovascular e tá se entupindo de sabe? Então, assim, eu falo na minha página, né, que as mulheres devem evitar tomar café, na fase que ela mais toma o cafezinho para ela manter acordada, o café inflama ela mais e deixa ela mais cansada, né? Então... Eita. Tem muita coisa para que nós possamos alertar que muitas vezes a gente vai no automático. Eu estou cansada, a mulher ela já está cansada, ela não dormiu direito, está no cortisol nas alturas, aí ela acorda de manhã e toma um café. Aí ela vai dar estímulo mais ainda de adrenalina, né? Vai causar uma excitação maior cerebral, inativando o sistema nervoso central dela, que dá a sensação que ela está cansada, ela vai enganar o cérebro dela que ela está cansada e vai dando cafeína. E não vai reparar e não vai entender o que está acontecendo, ela vai só se entupindo, né? E o café em excesso, ela vai aumentar cada vez mais essa adrenalina, que aumenta cada vez mais o cortisol, causando neuroinflamação. Essa neuroinflamação vai fazendo com que você vai tendo uma diminuição das sinapses neuronais. Tanto por estímulo, quanto também pela deficiência hormonal. Vocês estão vendo? Nossa, doutora. Que arrepiado. Então, olha, o nosso corpo é uma máquina, ele é fantástico, ele trabalha ao nosso favor. E se nós entendermos sobre a nossa saúde, a gente vai viver muito. Mas muitas coisas a gente faz errado. Quantas pacientes chegam no consultório, nossa, eu não sabia que isso me fazia mal. Porque às vezes não estava consciente, né? Então eu falo que é o seguinte, nem todo alimento é para todo mundo, mesmo que seja saudável, gente. Se você comer um alimento, mesmo que seja saudável, você sentiu estufamento, má digestão, você sentiu incômodo, esse alimento não é para você, você não metaboliza, você não digere. Né? Eu falo isso porque eu estudo muito a genética, eu fiz meu painel genético alimentar para ver qual tipo de alimento eu metabolizo mais. E realmente, eu sempre que quando eu comia carne eu sentia mal, me dava dor de cabeça, foi por isso que me trouxe as doenças inflamatórias, porque eu comia coisa que não sabia. Seu corpo então, eu não tenho a enzima que quebra a proteína. Então, eu comia carne, essa carne inflamava, por isso que eu tive alteração no meu intestino, né? Veio ali a síndrome do intestino irritável, inflamação, isso desde sempre. E aí essa inflamação extravasou, né? Passou ali, atravessou a barreira que trouxe as outras doenças autoimunes. Por quê? Porque eu estava comendo um alimento que meu corpo não metabolizava, esse alimento ele causava aumentando a inflamação. Então, assim, eu falo que graças a Deus a medicina ela vem evoluindo. Nós temos várias alternativas de cuidar da nossa saúde de forma preventiva e buscar essas ferramentas, porque às vezes as pessoas não sabem, buscar essas ferramentas para entender realmente o que você pode fazer relacionado aos seus hábitos para que você não cause dano nas suas células, né? Então, entenda, a nossa genética, a gente traz os nossos genes. Você traz ali a sua história. A fitinha tá ali. Não tem como negar. Não tem como negar. Mas talvez essa fita que você trouxe, ela veio com defeito. E se você veio com defeito e você não tem atenção e você não sabe desse defeito, você pode piorar esse defeito. Né? Então, por exemplo, eu vim com uma desconformidade genética de metabolizar a proteína, eu não tenho a enzima que quebra a proteína. Então, o que acontece? Toda vez que eu como carne, essa carne não é digerida, não é processada, não é absorvida, ela fica ali, né, gerando processos inflamatórios. Então, ao longo da vida, né, eu comi, assim, por um tempo,
foi quando eu descobri que realmente me fazia mal. Então, a minha acne, as minhas doenças autoimunes lá na adolescência estava vindo de fins de algo dos meus hábitos que eu fazia, eu não sabia que era errado, que me trouxe inflamação. Então, olha para vocês verem, olha a consequência. Eu estou passando para vocês aqui, né, um fio de história. Não, né? Você passou a timeline, ela não está acabando, ela está indo. A timeline dela está aqui, tá legal. Justamente, porque eu gosto sempre de trazer essa história, a gente vai e volta, porque as consequências que eu paguei aqui foi proveniente à não informação aqui. Eu não sabia, eu não tinha essa informação. Né? Então, hoje, nós estamos aqui falando para que você possa buscar. Se você tem conhecimento e condições, busque informação e busque mudar. Né? Muitas vezes as pessoas elas têm possibilidade de ter essas informações, mas não sabem nem se existe isso, né? Então, doutor, por exemplo, no caso da mulher, você acha que às vezes, eu não estou aqui criticando o médico, longe disso, mas assim, não inibe um pouco, às vezes, a postura do médico com o paciente? Ou assim, por exemplo, um gineco, você enfrentou desafio, algum gineco? A nutricionista está doida falando isso para você, para paciente, alguma coisa desse tipo? Você chegou a pegar? Deixa eu te falar, eu vivo isso diariamente até atual com as minhas pacientes. Sério? Doutor? Muito. Eu faço uma investigação da saúde das minhas pacientes. Por eu ter passado por tudo isso, eu peço bastante exames. Não só exames de imagem, quanto exames bioquímicos e laboratoriais. E aí a minha ginecologista pegou aquele tanto de exames, né, que eu solicito e levou para o médico dela. E aí o médico virou para ela e falou assim, mas que bobagem esse tanto de exame. Que bobagem isso. Não sei para que isto. Então, nós estamos vivendo ainda, que nós ainda temos muitos profissionais, né, gente? Eu falo que a gente tem que se unir. Uhum. E a gente não tem que criticar, eu acho que um ajuda o outro, né? Multidisciplinar é multidisciplinar. E o mais importante que eu entendi depois disso, eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, assim, mas eu falei, gente, é o limite dela. A gente só passa para o outro dentro do nosso limite. O que ela aprendeu na geração dela é que não precisava pedir exames. Geracional total. Então, a gente só passa para o outro dentro do que nós temos o conhecimento. Entendeu? Então, é o conhecimento dela. Então, eu falo que, graças a Deus, né, por isso que eu sempre busco estudar e não paro nunca e não vou parar nunca. Enquanto eu estiver nessa vida e tiver minha consciência aqui, eu vou estudar. Legal, tá? Porque o estudo, ele te tira da ignorância você não paga preço alto. Eu tava falando pra Helena hoje, né, filha? Eu tava comentando, aumenta o repertório. Você tá louco. Você aumenta a neurogênese, vai as ramificar, o cérebro vai fazer assim, reserva cognitiva. Então, assim, o que acontece? Você lembra lá atrás, quando eu me formei 15 anos na nutrição, eu falei que eu queria trabalhar com medicina preventiva? Sim. Eu estou indo contra uma classe muito forte, sempre acreditei nisso, que é a classe que trata doença, que sempre foi estudada, baseada em cima de doença. Se a gente for falar, aí a gente sabe que desde que existe mundo tem o capitalismo. Sim, o capitalismo está envolvido no consumo. Então, nós alimentamos duas indústrias grandes, que é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Essas duas são... Entendeu? Então, o que patrocina os estudos dos médicos, né? A gente sabe que são as indústrias farmacêuticas. Então, o que seria interessante ou não, gente, dessa pessoa ter clareza, conhecimento sobre a saúde dela? Ela vai diminuir o consumo, né? Então, infelizmente, aí nós vamos falar que se a gente pode, vai aprofundar, nós vamos para questão de política, as pessoas querem que as pessoas sejam ignorantes, que as pessoas... Quanto mais burro, melhor. Quanto mais burro, melhor, eu consigo dominar mais. Sim, eu consigo ter autocontrole da massa. Sim, sim. Entendeu? Então, o que eu estou falando aqui é para que a pessoa viva mais e não gaste mais, não dê trabalho, não seja dominado. Quando eu tenho clareza e conhecimento, eu não vou ali de acordo com... Tá, quer ver um exemplo, Sabe? doutora? Você falando da mulher, pensando, a indústria tal, do medicamento, por exemplo, mercado de farmácias magistrais, que eu não gosto de falar muito manipulação, porque para manipulação, não, farmácias magistrais. Sim. De você conseguir individualizar. E quando a gente entramos nesse ramo, eu falava assim, a gente trabalha não é na doença. É prevenção. Trabalha na prevenção, porque eu vou dar
vamos dizer assim, ferramentas, ativos mais inteligentes, que às vezes, infelizmente, por falta de conhecimento, alguns colegas da área da saúde chegam para o médico e falam que é o refúgio da indústria, que a manipulação trabalha com a matéria-prima, né? Que é o resto. Ô, doutor, tem um tempo aí pra gente conversar, porque eu acho que o coleguinha tá equivocado. De onde vem a matéria-prima? Qual o universo que tem? E a gente viu muito, né, também, aí vem ao encontro da nossa experiência também. Sim. De quantos pacientes melhoraram quando o médico também abria a cabeça. Abria a cabeça e fazia a prescrição preventiva. Né? Quando o médico ele fala assim, deixa eu ver como que estão os seus exames de vitaminas. Vamos investigar suas vitaminas. Vamos parar de sair, vamos sair só daquele hemograma, colesterol, glicemia, vamos investigar algumas vitaminas, vamos investigar marcadores inflamatórios que estão aumentando o seu colesterol. Que vê, esse médico falou, por que ela mandou fazer tudo isso? Porque ele falou assim, pô, me passa o telefone dela, deixa eu entender também. Eu não sei, assume humildade, eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei, eu falo, quando você senta no banquinho para aprender, espera aí, por que ela pediu isso? Espera aí. Não deu um... Sabe? Então, eu escuto... Mulher faz tanto tempo, não vai saber. Eu escuto isso, muito isso. Não só porque eu peço tanto exames, quando eu instruo as minhas pacientes a conversar, eu ensino elas a conversar com o médico que acompanha ela, ginecologista. Às vezes ela tem médicos antigos que fizeram os partos dela. Eu falo assim, olha, você vai falar para ela que aqui dentro dos seus exames hormonais você já está com queda, a gente já acompanhou aqui no gráfico, e que é para ela dar uma atenção na questão hormonal. Nossa, mas não, na hora que você entrar na menopausa, se você tiver sintoma, a gente começa a pensar nisso. Estou falando sério, isso é a maioria dos ginecologistas, que é os 80 e tantos %. Ok? Olha que entrar, vamos pensar nisso, cara. Já entendeu? Já quase na ladeira. Aí não adianta. Então, nós precisamos entender, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão, repõe ou não repõe hormônio? Boa, o que é polêmico, isso é polêmico. Porque... Ixi, doutora, vai viralizar. Vai viralizar. E qual seria o meu ponto de vista? Né? Eu falo como mulher, uma mulher hoje que já está entrando na menopausa, e entrei na menopausa precocemente. Tá? Então, eu comecei a ter a queda hormonal drasticamente aos 37 anos, como eu falei, devido a vários fatores, e hoje, de fato, eu estou entrando. A expectativa de vida da mulher, eu sempre gosto de fazer uma analogia, é viver mais até os 85 anos, ok? Se a expectativa de vida é viver mais, chegar até os 85 anos, eu tenho mais uns 40 e poucos anos de vida, concorda? Perfeito. Ok. Se eu entrei aos 42 e eu tenho os hormônios, né? O meu ovário parou de produzir estrógeno e progesterona, que são hormônios que têm ação cardioprotetora, como que será a minha qualidade de vida se eu repor ou não repor esses hormônios? Me dá a resposta. Eu vou... Vai. De outra volta entrando na sabe aquele meme que de outra volta do meme? Assim, ó. O fictício fica... Exatamente. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Qual seria a minha opinião? Tá? Primeiramente, aí eu fui investigar, né? Como eu tenho várias doenças autoimunes, e a gente sabe que doenças autoimunes ela causa alterando o painel genético, e qualquer coisa que eu uso, tanto de suplementação, né? Por isso que é importante ter sempre um acompanhamento, orientação de um profissional. Eu posso modular meus genes, eu posso desencadear uma mutação genética até com suplemento, tá? Eu tenho uma predominância estrogênica. Que pode levar a risco, sim, de câncer. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer um teste genético se eu tenho uma tendência a ter risco de câncer. Ramiele, saiu. Você tem tendência de ter risco de câncer. E aí? Você repõe ou não repõe? Ok. Então, juntando todas essas informações, quando eu fui tomar a minha decisão de repor ou não repor, mas, em contrapartida, eu tenho um risco muito aumentado de doenças inflamatórias e cardíacas familiares. Também vim com esse painel genético. Tá? Então, assim, as mulheres morrem jovens na família e também proveniente... A minha herança genética não tem nada bom. Não é nada boa. A nossa, o problema é intestino. A nossa não tem nada bom, não é nada boa. E aí, o que acontece? Eu vi o que eu tinha, eu cerquei, eu sei o caminho, qual que é o cenário que eu estou pisando,
e tomei uma decisão juntamente com a minha ginecologista de fazer reposição, mas uma reposição controlada. E aí entra mais um avanço da medicina, graças a Deus. Essa reposição hormonal, hoje nós temos hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São hormônios que ele tem moléculas, né, nanomoléculas mais parecidas com o hormônio que nós produzimos. Tá? Então, o hormônio que era antigamente sintético, hoje nós temos hormônios mais próximos. Esse hormônio antigamente sintético, que eles falavam, né, que causava mutação genética, alteração, gente, para que vocês possam entender, só uma pausa aqui. O hormônio, nós temos a fechadura, né, e a chave é o hormônio. Então, a fechadura, o que acontece com esse hormônio sintético? Ele não encaixa, né, na fechadura, a chave não encaixava direito. E como essa chave não encaixava direito, porque ele não era parecido com o nosso corpo, ele poderia mudar a alteração dos nossos genes. E eles desenvolveram um hormônio hoje, né, muito parecido, que encaixa a esta fechadura. Então, consequentemente, é mais próximo, por isso que eles falam, né, bioidêntico, mais próximo à produção, né, do nosso corpo. Então, o avanço hoje, o que acontece? Nós temos os testes metabólicos, hormonais metabólicos. O que são testes metabólicos? Eu urino, faço análise dos metabólicos presentes hormonais no meu corpo. Então, se eu já tenho uma predominância estrogênica, a reposição de estrógeno que eu estou fazendo, eu consigo controlar. Se ela está no limite a mais, a menos, eu vou conseguir controlar. Você vai ajustar. Eu vou ajustando. Caraca. Olha o avanço, isso é novo, hein? Isso é novo, isso aí é coisa assim, é coisa que está chegando agora no Brasil. Que demais. Sim, então é importante a gente trazer informação e conhecimento, Nossa, né? Então, olha para você ver, eu tenho risco de cardiopatia, então ficar sem estrógeno para mim é ruim, porque eu tenho mais chance de infartar e diminuir minha sobrevida. E eu tenho risco de predominância estrogênica de formação de câncer. Então, o excesso de estrógeno também para mim não é legal. Então, eu preciso dosar, né? Eu preciso achar um equilíbrio. E então, é isso. Que então, legal. Sabe o que tá me lembrando aquele filme? Eu acho que eu até falei sobre esse filme já, algum episódio, que é o Gataca. Nossa, Gataca. Não sei se você já assistiu esse filme. Ethan Hawke, filha, corrige o inglês aí se eu tô certo, viu? Aquela com uma turma, né? Ethan Hawke e Jude Law. Eles faziam... Ele tinha que fazer um teste genético, alguma coisa. E na época era tipo revolucionário. Revolucionário. 98. Então, nós estamos avançando nisso. Então, por exemplo, tem tantas mulheres... Por que eu gosto de falar sobre isso? Tem tantas mulheres que às vezes podem viver melhor, gente. Imagina, você acha que eu ia ser fadada, que virar uma doninha com gordura abdominal, perder a forma do meu corpo e perder minha expectativa de vida, sabe? Imagina, com 40 e poucos anos eu tô entrando na menopausa. É quase um atestado de óbito, me desculpa. Justamente! Olha, você tá entrando na menopausa, é o seguinte, é daqui lá... meteu o X nas costas, ladeira abaixo, você vai já era. Justamente. Então, desde quando eu recebi o diagnóstico lá atrás, só que eu não estava preparada, eu chorei, enfim, aí por isso que eu fui estudar, né? Só que agora ela pode vir que eu estou preparada. Ela pode vir que eu estou preparada, eu estou consciente e eu estou cheio de informação. Tá, exatamente. Né? Aí você vai assim, beleza, menopausa, vamos lá. O que você quer? O que você quer? Justamente. Então, é importante nós trazermos essa informação, então, para muitas mulheres que têm essa questão. É aquela que quer perguntar, doutora. Ela tá gritando aqui. É que a gente tá tão assim em você, e ela tá ali assim, quase quebrando o negócio aí pra ver. Ela quer perguntar. Eu tô tentando ver. Você pode, Giovana, fazer um favor, fazer assim pra gente, então? Eu acabei de pegar o microfone, minha é que você fez um movimento. Eu falei, acho que ela tá tentando fazer. Nós três paramos. Eu tava tentando. Você é confortável. Vai chegar a cadeira. Vai chegar. Calma. Campanha, cadeira nova. Tá olha, ela tá falando pra ficar gravado. Isso acabou a gente. Brincadeira. Vai lá, Gê. Mas eu acho que até essa questão da sobrevida, do aumento da sobrevida que tem tido ultimamente, né, nos últimos anos, e muito em relação à menopausa, que eu acho que é o mais importante, é a virada de chave mais importante quando a gente vai olhar para a menopausa agora. Porque eu não vou chutar tempo de anos, mas alguns anos atrás era literalmente final da vida a menopausa para a mulher. Exatamente. Mas agora isso não é uma realidade. É literalmente, ela tem metade da vida pós-menopausa.
Na verdade, é uma nova fase, é um novo ciclo. É um novo ciclo. É um novo não ciclo. ter qualidade de vida nesse momento. Por isso da importância. Né? É muito importante as pessoas entenderem esse ponto, porque ainda existe um medo. Eu não lembro qual foi a ginecologista, em qual episódio que ela mencionou isso, dessa questão de, lá dos primeiros estudos, do primórdio da reposição hormonal, é o que o pessoal acredita até hoje. E já tem muita coisa que já aconteceu. Já mudou, né? Mudou muito, a realidade é outra. Mas vamos só falar um pouquinho. Você falou, a mulher ela tem um medo. Sabe por que ela tem um medo? É porque o medo é algo que não é conhecido. Exato. Por isso que nós estamos aqui para trazer conhecimento. Sim, exatamente. Perfeito. E quebrar esse medo aí. Quebrar esse paradigma. Disseminar isso. Tipo, pô, vamos manter a qualidade de vida para todo mundo, que eu acho que é importante, né? Eu vejo muito, no caso da minha mãe, ela tem um medo absurdo. Eu falo pra ela, pelo amor de Deus, vai buscar informação, porque tu vai mais sofrer ficando sem nada, sem norte nenhum, do que indo buscar informação. Com certeza. E ter Exatamente. acesso. Não é uma coisa que vai te trazer só malefício, você tem que entender o que funciona pra você. E ainda é muita questão geracional. É uma geração que pegou só o lado ruim. É, justamente. Ai, minha mãe teve isso. Exato. Ai, filha, para, a avó Filha, teve. normal, a avó teve isso. Justamente. E é importante você trazer clareza hoje, igual, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente, ela tem 67 anos, é a mãe de uma paciente minha, e a da tibolona, eu falei, olha, é importante... Nunca vai mais esquecer. Eu falei com ela, olha, o que você precisa entender? Que hoje tem coisas melhores. Sim, sabe? Evoluiu. Você entrou na menopausa 20 anos atrás e hoje tem possibilidade. Eu posso mudar? Eu falei, deve mudar. Sim. Né? Deve mudar. Né? Então, isso é importante mesmo as mulheres que já estão no pós-menopausa. Nós estamos falando mulheres na menopausa, a gente fica falando do climatério, pré e preparar e tal, mas mesmo as que estão no pós. As que estão no pós, é importante elas olharem também a sintomatologia e buscar o que tem de mais avançado e moderno hoje relacionado à reposição hormonal. E outra coisa, é outro mito. Aí eu não fiz reposição, eu já passei da fase... É indicado fazer, porque a maioria dos médicos fala que se depois de 10 anos da menopausa, que não é indicado a janela. Isso é mito, já é mito hoje, tá? Pode sim, pode fazer sim a reposição hormonal mesmo o pós. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer todos os exames, vai adequar. E primeiro, uma questão importante, tá? Por que não é indicado depois de 10 anos? É porque eles falam que o receptor, que é a fechadura, já não encaixa mais o hormônio. Mas como nós temos hormônio bioidêntico, ele encaixa melhor. Mas o mais importante, gente, esses receptores, eles ficam na membrana das nossas células. Dessa forma aqui mesmo, como se fosse um encaixe. Aqui as células e aqui está o receptor. Importante ela cuidar dos aspectos nutricionais. Não é só lá repor o hormônio. Aí que entra a importância da nutrição. Entendeu? Então, ela precisa melhorar os marcadores inflamatórios para repor o hormônio, tá? Depois, no pós-menopausa, quem nunca repôs, ou quem quer trocar, enfim, que quer ter mais qualidade de vida. A atenção, a melhora dos marcadores inflamatórios e reposição de nutrientes são fundamentais, porque não adianta você repor o hormônio e você não ter o receptor preparado para receber esse hormônio. Isso precisa de uma boa integridade celular. Essa integridade ela vai estar direcionada aos aspectos nutricionais. Deficiência de ferro, deficiência de vitamina E, deficiência de vitamina D, né? Então, essas mulheres têm essas deficiências muito presentes nessa fase da vida, né? Então, repor os nutrientes, preparar a casa, preparar o corpo, vai trazer muita qualidade de vida para essas mulheres. O que nós estamos falando aqui, elas vão poder viver melhor, muito melhor. Tem possibilidade, sim, hoje. Né? Então, o que nós estamos falando aqui é para abrir o olhar dessas mulheres que estão nessa fase da vida também. Né? Então, quando a gente, o tema da nossa aula aqui é nutrição na menopausa, vai muito além, porque para nutrir essa mulher na menopausa, ela precisa entender o porquê que ela precisa nutrir. Né? Então, vai muito além de só comer saudável. Né? Então, e hoje as pessoas, importante nós falarmos aqui, nós estamos vivendo uma geração de pessoas cheias de informação, mas muitas pessoas ignorantes, né? Porque você pega aquele tanto de informação, você que não tem clareza, o conhecimento, e aí você fica, falaram que tomar
Por exemplo... 10 copos de água com limão, sei lá uma não, coisa bem... falou que para tomar, vamos lá, chá de fenogrego vai aumentar. Boa, chá de fenogrego aumenta o estrógeno. Beleza, tá. Ele tem estudo, sim, o fenogrego, que ajuda no estímulo, sim, hormonal. Ele é considerado um fito-hormônio, né? Tem estudos muito bacana. Mas, espera aí. E que quantidade de chá? Isso é indicado para mim? E se essa mulher, ela tem uma predominância estrogênica? Não é tão... Sabe? Então, gente, natural, né? Sabe, é natural, mas eu não falei para vocês que até nutriente ele altera o nosso painel genético, ele altera a nossa genética. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente suplementa, tudo que a gente come, o nosso meio, a epigenética ao nosso meio e a nossa alimentação, a nossa suplementação, ela está ligada à nossa genética. Então, você pode, tanto por excesso, você também estragar. Então, mesmo que seja suplementação, gente, as pessoas têm que fazer isso com cautela. Perfeito. Né? E nós não falamos do cálcio, né? Nós falamos o excesso de vitamina D. As pessoas estão tomando vitamina D. Não é tão bem assim não, gente. Fulano tá ajudando o Brasil, você tomar as vitaminas e vai. Porque sabe, vitamina D. Ziazê. Então, assim, muito cuidado, né? Não só por isso, pelo excesso. Primeiramente, você tem que fazer os exames de análise desses, né, tanto das vitaminas quanto dos minerais, verificar quais são as suas deficiências e repor o que seu corpo precisa. Fulano de tal toma. Porque é o seguinte, sabe qual que é o problema da suplementação? O problema da suplementação, a pessoa chega ali na farmácia, chega na loja de suplemento e compra. Entendeu? Não é receitado com uma prescrição. Não é individualizado. Sabe? Não é. Então, a pessoa compra, né? É considerado um produto alimentício, suplemento. E a pessoa, é suplemento, tô tomando. Mas o excesso de suplemento também faz mal. E aí compra um site que nunca viu, né? Nem Né? sabe onde é fabricado. Tem Eu isso. convido você que tá comprando na internet, às vezes, vai conhecer a cozinha. Você não entra no restaurante, você tá comendo, nossa, bom. Já conheceu a cozinha do lugar onde você come? É a mesma coisa. E aí eu tenho duas coisas aqui, eles vão dar risada, doutora, mas eu não posso já te perguntar. Posso adivinhar? Vamos ler. Não, porque assim, já tem o desafio. E com o maldito Covid? Nossa. Alterou mais coisa na mulherada. Vamos falar sobre isso. É isso. importante, gente. Não tem como sair... O quê? Na fila do pão. Não, mas o Brasil, eu vou falar uma outra coisa. O que acontece? Covid, mulher na menopausa. Vamos aí, lá. Ó, pronto. Tá vendo? Covid, mulher na menopausa. Boa sua pergunta. Boa sua pergunta. Agora a doutora vai gostar mais dele, tá? Boa sua pergunta. Boa. Tá. Aqui, o que acontece? Covid é uma doença inflamatória, né? E nós sabemos que doenças inflamatórias, ela influencia, né? Não só na nossa genética, influencia no nosso metabolismo celular como um todo. Nós não falamos que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma diminuição, né, desse hormônio que tem ação protetora. Vocês já devem ter ouvido falar que, além, né, dos maiores casos de óbitos, vieram primeiro os idosos, né, que é mais imunossuprimido, e depois começaram a infartar, né? Lá, eu tenho alguns panoramas de levantamentos lá em Minas Gerais, de algumas pacientes minhas que são diretoras de um grande hospital. Muitas mulheres infartando a partir dos 45 anos após Covid, né? Então, por quê? Essa mulher, ela já não tem uma proteção, né, cardiovascular, porque ela está com baixa do hormônio. E o Covid é uma doença inflamatória que altera o perfil, principalmente dos níveis de colesteróis. Altera PCR, altera a homocisteína, né? Então fica oxidado. O que é isso, oxidado? Formando placa de ateromas, né? E aí, por isso, imagina, é uma mulher que sofreram muito. Nossa, então lá, por exemplo, em Minas, eu não sei se teve aqui em São Paulo, teve uma epidemia de dengue. A dengue, ela causa um estrago no fígado, né? Então, ela causa um estrago no fígado. Também muitas mulheres sofrem, principalmente quando estão na menopausa. Então, é importante nós entendermos sobre a nossa saúde e o que a falta, o que acontece no nosso corpo nesta fase da vida, né? Essa queda hormonal, nós vamos ficando com menos sensibilidades, a gente fala assim, mais sensíveis, com a predisposição a ter mais doenças,
né? Então, por isso da importância de reparar essas células, de ter mais atenção, uma alimentação anti-inflamatória, eu falo muito sobre isso, tá? De uma alimentação anti-inflamatória. O que é alimentação anti-inflamatória, gente? Nossa, o que é isso, anti-inflamatório? Tira o que você já sabe que não presta. O que não presta? Açúcar, né? Glúten, excesso de glúten, é farinha, que nós sabemos que o nosso trigo hoje ele é modificado, as farinhas brancas, os industrializados, né? Os produtos alimentícios, tá? Que hoje são os produtos alimentícios e o excesso de álcool, né? Então, vamos tirar tudo isso e comer o que realmente, o que vem da natureza, comida de verdade, né? Vamos comer frutas, verduras, legumes, comida. Isso que é uma alimentação anti-inflamatória, comida. E aí você pode utilizar, eu gosto muito das minhas prescrições, de entrar com os ativos que vão potencializar esse reparo, esse dano, né? Que ocorre no corpo da mulher. Que eu gosto muito das ervas, eu gosto muito dos chás. Então, foi por isso, né, que eu desenvolvi... Silício, doutora, também? Prescreve silício orgânico também? Também, excelente, excelente. Também é outra coisa que, quando nós começamos a fazer trabalho na ginecologia, é muito conhecido na nutrição e na dermatologia, por causa da pele e cabelo, reparação, mas a parte óssea, que é o interessante também, muitos não sabiam. Que tem muito produto bom, gente. Tem muita coisa boa hoje. Tem. E quando a gente vai falar, né, para acrescentar uma alimentação anti-inflamatória, a gente tem muita coisa na natureza, né? Muitas ervas, muitos chás que têm ação com efeitos anti-inflamatórios. Eu amo, meu queridinho. Tem várias publicações minhas, nacionais, internacionais, sobre o gengibre. Você gosta, tá? Nossa, gengibre bom, gengibre Gengibre, gente, essas pessoas soubessem, né? Colocaria gengibre na caixa d'água. É, né? Na comida caixa d'água. Quer dizer que eu regaço. O gingerol, né? Gingerol e geranol. É isso? É isso mesmo. Você tá bem. Representante, com licença. Isso. Ele é um potente, né? É um potente anti-inflamatório natural. E eu falo para vocês que eu entrei em remissão das doenças autoimunes só com meios naturais. Nunca usei corticóide nunca usei na vida. E antibiótico eu nunca também usei na vida, ao longo da minha vida. Nunca. Que bom, doutora. Nunca. Né? Então, quando eu descobri as minhas doenças inflamatórias, eu queria de fato tratar de meio natural. Eu acredito nessa medicina, eu acredito no que eu realmente falo e provo, eu falo que eu sou objeto de estudo. E eu trato com a fitoterapia, com as ervas medicinais, né, com chás, com as plantas, com as raízes. E tem mais de 4 anos que eu tomo todos os dias chá de gengibre. Chá de gengibre. Por exemplo, doutora, somos viciados em café. Cafeína, até a gente exagera um pouco, né, dona Giovana? A Giovana não tomava, começou a tomar. Mas o gengibre, por exemplo, doutora, poderia... Eu não acompanho vocês, não. Não dá pra acompanhar ele. Pelo amor de Jesus. Ó, doutora, acendendo o rojão. Sai, eu acompanho ele. Mas, por exemplo, doutora, o chá de gengibre, quantas vezes ao dia daria para tomar? A recomendação é que toma 2 vezes ao dia uma xícara de 200 ml, tá? Para fazer uma xícara de chá de 200 ml, 5 fatias de gengibre da espessura de uma moeda. E você faz para o processo de decocção. O que é decocção? Você vai cozinhar ali de 8 a 10 minutos. Você deixa ele cozinhando? Cozinhando para ele soltar o princípio ativo dele. Porque o princípio ativo dele é oleoso, né? Então, quando você cozinha, você extrai ali o princípio ativo. Então, você coloca ali umas 250 ml de água, porque vai evaporar. 5 fatias de gengibre, cozinha ali junto. E você cozinha, deixa e vai tomando isso ao longo da manhã. Tá. Coloco ele do mesmo? Nem pode coma, né? Você tira ali tudo. E toma só aquele chá, né? Então, assim, é um potente anti-inflamatório. Vocês não têm noção. Tem muitos estudos com gengibre, E ele pro intestino porque justamente, o que foi que eu falei. Eu tenho síndrome do intestino irritável, ele atua na inflamação, principalmente do intestino. A cúrcuma já tem vários estudos. A cúrcuma e gengibre é a mesma família. É a mesma família.
ali, né, doutor? Eles são são brothers. São brothers. Os efeitos deles são, né? A gente fala gengibre aqui no Brasil porque é mais fácil, né? De comprar no sacolão, no supermercado. Né? A cúrcuma mais difícil, a gente tem que ser feita em farmácia magistral, enfim. Mas o gengibre, as pessoas podem incluir isso em casa. E é fácil, não é caro. É fácil, não é caro. As pessoas conseguem colocar isso na rotina diária aí dela, né? Então, eu gosto muito dessa medicina, né? Eu falo da alimentação, da comida de verdade, do natural. Eu acredito nisso, né? Então, eu sou ao avesso da indústria farmacêutica. O que eu puder fazer para não utilizar a indústria farmacêutica, eu vou fazer, eu faço. Eu realmente nutro e instruo as minhas pacientes, nutrir o corpo delas de verdade, né, de cuidar da saúde delas para reparar as células dela, evitar esse envelhecimento. Eu falo preparar o corpo tanque de guerra para guerra, então você tem que estar com uma concentração de vitaminas adequada. Coloca colete, já vai com tudo. Já. Como nós falamos, por que a mulher tem medo? Por falta de conhecimento. Veio o Covid, gente, eu não tive medo algum. Você não teve? Doutor? Nada. Não passou um pingo de medo. E olha que eu tinha 2 anos, porque se eu tenho autoimunes, eu sou imunossuprimida. Eu poderia correr o risco. Sim. De jeito não, porque eu já... Quando veio o Covid, todo mundo ficou muito doido e eu já sabia que era um vírus, a gente vai alterar. Tudo é painel genético, gente. Tudo é genético, tudo é inflamação. Eu já falei inflamação, já estou preparada. Então, não só eu, já outros estudos de caso, que a maioria dos meus pacientes que já faziam acompanhamento, meus protocolos já são anti-inflamatórios, não tiveram nenhum sintoma do Covid. Então, alguma coisa tem, mas os números não mentem. Os números não mentem, gente. Os números não mentem. Né? Então, os meus pacientes, eles pegaram Covid todos assintomáticos. Maioria. Não teve nenhum caso que falou assim, olha, fiquei de cama. Ok? Isso. Então, todos os pacientes que estavam em acompanhamento e que já faziam meus protocolos não tiveram problema com Covid. Entende? Então, por isso que eu falo, prepare seu corpo para a guerra. E nós estamos vivendo, gente, pandemias atrás de pandemias e vai vir outras. Veio Covid, veio dengue, veio isso, veio assado, vai vir outras. Como que você está preparando a sua saúde, seu tanque de guerra para a guerra? Né? A sua saúde está debilitada, então por que eu não tive medo? Eu sabia como que estava a minha saúde. Os meus marcadores inflamatórios estavam baixos, o meu sistema imune estava excelente, não estava alto. Então, se eu tivesse o contato com o vírus externo, meu sistema imune ele tinha capacidade de combater isto. Então, eu não tinha medo, não tive medo. É porque é engraçado o sistema imune, né? Quando eu falo sistema imune, eu já imagino um puta sistema de armamento. Sim, armamento. É isso mesmo. Sabe aquelas armas, sabe aqueles mísseis? É isso que eu penso. Chega um maluco ali e fala, que é isso? Já isso, tô preparado. Isso, desse nível. É isso que eu penso, meu sistema falou, imune. Assim, nossa, doutora, vem que tá tudo preparado. Pode vir armado que estamos armados também. É isso aí. É isso aí. Mas eu tô brincando, mas é que a gente é lúdico, tá, doutora? Por isso que a cabeça vai show de bolona. A Giovana aqui tá no microfone. Você tá assim, a gente tá aqui. O que a Giovana quer perguntar? Aí dentro, que nem você que ampliou essa questão de estudo, né, de conhecimento. O Brasil com outro país, nessa questão, tá fraco em relação a essa preocupação com a menopausa da... Então, nós estamos começando. Né? Nós estamos começando. Então, em relação a outros países, realmente lá fora, como eu falo, né? A minha especialização em medicina do estilo de vida e longevidade no Albert Einstein, juntamente com a faculdade de Harvard, que é a pós que eu finalizei, lá fora está muito mais avançado. Então, tudo que a gente vai aplicar no Brasil, aqui acontece 5 anos depois. Então, lá fora, a questão de falar de inflamação, de utilizar os ativos, né, que a gente vê falar lá fora. Então, está chegando no Brasil. Então, realmente, o Brasil tem um campo de estudos muito grande, né? Eu acho que a nossa formação científica, a gente não pode tirar o mérito, é muito grande. Nós estamos dentro do recurso que nós temos, gente. Vamos lá. Vamos lá. É importante nós, né, dentro do recurso que nós temos, nós fazemos ainda muito. Porque eu sou pesquisadora, então eu falo muito sobre isso. Mas nós estamos evoluindo, mas nós precisamos evoluir mais. E quando nós juntamos, né, eu falo por isso que é importante, né, o corpo aqui,
de pesquisadores, de profissionais da saúde, de buscar o conhecimento, a clareza, juntamente, né, com pesquisas, o que está vindo para o mercado, né, dentro de empresas que estudam genoma, dentro de empresas que estão vindo trazendo suplementos novos no mercado, baseado em quê? Né? Vamos buscar mais informação. Mas é isso que eu estou te falando, a gente precisa quebrar um paradigma de que a interdisciplinaridade que vai fazer a força, né? Nós não somos um contra o outro, né? Nós estamos aqui para fortalecer, né? Então, eu sou nutricionista, eu não sou ginecologista, quem prescreve hormônio é ginecologista, eu não sou endócrino, quem cuida da parte endócrina, sabe? Então, acho que cada um no seu quadradinho, vamos respeitar e vamos encaixar um ou outro. Sabe? Eu acho isso fundamental. E uma boa conversa, né? Eu tô com o exemplo do médico até agora. Ele poderia ter falado, deixa eu trocar, vou falar o português agora, deixa eu trocar uma ideia com essa mulher. Peraí, por que eu não vi? Por que eu não tô vendo? Eu já ia olhar. Eu ia ficar meio, eu sou cancereiro, eu ia ficar meio bodinho. Eu não ia nem dormir. À noite era, o que ela... Será que eu sou... Será que eu ia ficar encanado? Nossa, por que ela pediu esse tanto de exame? E eu não pedi. Que eu não tô sabendo, nem sei que esses exames existem. Mas o que acontece? Muitos médicos... não pedem, às vezes porque não sabe pedir, muito menos sabe interpretar. Que é uma outra coisa. É outra coisa. Não adianta só pedir, gente. Você tem que saber o porquê daquele exame, né? Então, na minha consulta, não é uma prescrição nutricional. É uma aula sobre a saúde do paciente. O seu estado está assim. Nós vamos tratar, seu plano de tratamento ele vai ser direcionado a isso. Isso aqui assim está a sua saúde. Sua saúde bioquímica relacionada aos exames, sua saúde física relacionada à avaliação topométrica, sua saúde clínica, sintomatologia. Quando eu junto esses 3 pontos, aí eu vou buscar ali o tratamento do paciente. Então, meu paciente, ele é assistido integralmente. Então, se eu vejo aqui que está alteração hormonal, isso não está na minha ossada, cabe eu, como profissional, entender e falar, você procura mais um médico, você vai procurar mais um braço de ajuda para que nós possamos corrigir isso aqui. Né? Então, é assim. Cara, que lindo né? isso. É lindo. Sabe? É assim, então... E por mais que eu estudo a fisiologia hormonal, eu tenho conhecimento, eu tenho que ter o conhecimento para olhar meu paciente como um todo e entender o que está acontecendo com ele. Eu não posso ser... gente, é o que eu não aguento. Um médico do dedo direito. Só cuida do dedo direito. Entende? Tem muitos assim hoje. E o resto do corpo, gente? Então, entendeu que a pessoa não é só o dedo direito. O problema dela é no dedo direito, mas por que o dedo direito está assim? Né? O que está ocasionando esse dedo direito não funcionar? Então, eu falo, eu sou mais profunda. Na causa. Olha o Marcos. Causa. Ela vai voltar, né? Já tem... Né? Como que tá o nosso tempo? Não, eu tô aqui olhando pra saber que ela vai... Não, tá tranquilo, é 5 horas. Ok. Não, mas olha... Mas, gente... Eu já quero embutir, já que vocês deram uma... Vamos fazer mais perguntas aí sobre o tema, o que vocês querem, bombástico. Pode... gente, não pode me deixar com o microfone, eu tô por criança já aqui, credo. Agora que eu tô ficando desinibida com esse negócio, eu tô lascada. Ela evitava, ela não... Eu morria de vergonha de pegar isso aqui. Ó, vou falar a frase da minha avó. Vergonha é roubar e não conseguir carregar. Isso é vergonha. Imagina você roubar, fazer tudo e você não conseguir carregar. Já pensou? É feio mesmo. Essa é vergonha. Pô, você roubou. Obrigado. Ali também o nosso bastidor. Será que ela tem dúvida? Você é nova, não Vai tem? mesmo, joga só um na fogueira. E ela ali, será que ela tem perguntas também? E aí? Deu um bug na cabeça? Deu um pouquinho bug? Assustou um pouco ou não? Não, porque... Se souber disso antes... E você tá tudo bem, você vai ter atenção e cuidados com a sua saúde preventiva, vai ficar atenta a isso. Como você falou, a medicina vai ficar melhor. E cada vez melhor. E você sabe justamente disso. Tem possibilidades. Nós sabemos sobre isso e buscar, né? Diga. Ai, Giovana. Não, o povo, eu acho que eles devem se perguntar, né? Porque vocês ficam reagindo tantas caras que eu faço aqui no fundo, o povo deve perguntar. Olha minhas folhas. O que deve acontecer ali no fundo? Não, eu tenho um ladinho. Mas eu quero aproveitar um gatilho. Assim, eu vou perguntar, não sei se é o ponto que a Ramieri entra a fundo. Se não for, tá tudo bem, mas muitos médicos que já passaram por aqui
e que vão falar dessa parte, né? Porque todo mundo pincela um pouquinho. Já pincelaram em vários episódios da questão da menopausa, da questão do ciclo menstrual feminino, mas ninguém se aprofundou de fato. Ciclo menstrual a gente tá na meta de aprofundar por aqui. Mas essa questão da cólica não é a primeira vez que a gente escuta aqui na mesa de que não é algo normal. Mas, isso eu falo como mulher também, é uma queixa muito crescente. Sim. Muito crescente. E muito ginecologista ainda leva como normal ter cólica. Então, eu acho que é super interessante, tipo, o que poderia ser o sinal de cólica e, tipo, Ótimo. 000 é o normal. Nossa, ela fez a pergunta Toma que eu tal ia coisa, fazer. tá com cólica. Porque isso que você tá com... Porque eu passo muito por isso. Qual que é a questão do ponto de tolerância que é fisiológico, que é normal, porque sim. tem o escamamento do endométrio. Exato. Então, O que tem, é a, normal contra, e o que não, tem a mas- contração ali, né, do útero. O que seria considerado normal? E isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala cólica não é normal, às vezes a pessoa não tem nada. Tem um pouquinho, ela fala, não, isso não é normal. Mas às vezes é normal fisiológico. Olha, isso é extremamente importante. O que não é normal é aquela dor que não é suportável, que você tem que buscar uma medicação para melhorar. Né? Então, tudo que você vai buscar uma medicação para buscar sanar a sua dor é porque essa dor está incontrolável. A dor suportável é normal, é fisiológico. Mas tudo aquilo que você tem muita dor está correlacionado a algo anormal dentro dos marcadores que a gente fala inflamatórios. A dor vem de uma inflamação. Ok? E por que essa mulher, eu acho o mais importante, por que a mulher tem cólica? Né? Ladies, aqueles assim. Por que a mulher tem cólica, né? Por que dá cólica? Então, vamos entender o endométrio, o ciclo, né? O ciclo ovulatório. Né? Então, nós temos o ciclo ovulatório, ele é dividido em duas fases, tá? A primeira fase, que é a fase folicular, que ela está preparando ali para a ovulação. O meio do ciclo, que é a fase ovulatória, e a segunda fase do ciclo, que é a fase lútea. Essa fase lútea, né, é a fase que ocorre... E esse ciclo vai ocorrer naquela orquestra hormonal que ocorre ali na mulher. Por isso que a mulher, na primeira fase, depois da menstruação, ela fica com mais apetite sexual, ela está mais disposta, ela treina mais disposta, o sono fica melhor. Na segunda fase, ela já fica mais irritada e tal. Então, no meu curso, eu ensino isso, como cuidar do seu ciclo. Você só vai ter uma segunda fase, que é a fase lútea, que é a fase pré-menstrual, com cólica, quando você não cuida da primeira fase do ciclo. Não cuida como? Você faz uma alimentação inflamatória, come açúcar, come industrializados, você não dorme bem, você bebe álcool, você teve privação de sono. Então, consequentemente, a sua queda do estrógeno e progesterona na segunda fase vai ser muito maior. E, consequentemente, além de aumentar a sua camada do endométrio, né? A camada do endométrio ela vai ficar mais espessa, porque o que é o seu endométrio? A menstruação. Você não fecundou, né? Não grudou o óvulo ali, e você vai escamar esse endométrio. Então, esse endométrio, dependendo dos seus hábitos, estilo de vida, ele vai ficando mais espesso. Né? Então, a mulher, quando a mulher ela come mal, a mulher, até isso já tem estudos, a mulher obesa, ela sangra mais. Sim, ela sangra mais, porque ela está mais inflamada, tem um espessamento maior do endométrio. Né? Então, essa mulher vai ter uma tendência a ter mais cólicas. Obesidade, já todo mundo sabe de fato o que é uma doença inflamatória, né? Então, por que essa mulher tem cólica? Porque ela inflamou mais na primeira fase do ciclo e fez com que os hormônios caíssem mais. Ela vai ter um espessamento maior, né, do endométrio. Então, o útero vai ter que fazer muita contração para expulsar aquela inflamação. Ficou entendido? Caramba. Ficou A claro? cara dela. Foi, Giovana? Arrasou. Então, eu gosto de explicar assim de uma forma, né, tem os nomes técnicos, mas de uma forma mais lúdica para que vocês possam entender primeira e segunda fase. Então, essas duas fases é importante, né? E então, eu sempre falo para as mulheres cuidarem da fase do ciclo. E você consegue postergar a entrada na menopausa cuidando das fases do ciclo.
Né? Então, se você tiver uma atenção na primeira fase, né, eu até nas minhas páginas eu ensino que tipo de chás, o que você vai fazer, que suplementação tomar na primeira fase do ciclo, que suplementação tomar na segunda fase, para você ter uma boa ovulação. Né? Então, se eu estimulo a ovulação, o que é ovulação, gente? As minhas células estão funcionando perfeitamente. Então, eu estou tendo menos dano celular, estou tendo menos envelhecimento, minhas células estão melhores. Né? Então, se eu não tenho essa ovulação, eu vou começar a melhorar essa ovulação. Aí vai aumentar o meu grau de fertilidade, eu não vou precisar das clínicas de infertilidade. Né? Então, as minhas pacientes que querem gestar, né, nós tratamos dessa forma, né, para que elas possam ter atenção no ciclo, né, o tipo de suplemento que utiliza na primeira fase, na segunda. Uma curiosidade, doutora, na primeira fase você usaria a ashwagandha? Sim, a ashwagandha. O que você acha dela? Adoro, ashwagandha. Esse poder na Parece uma amiga. Ashwagandha. Eu adoro a ashwagandha, né, adoro ela. Eu indicaria ela para as duas fases do ciclo. As duas fases do ciclo, doutora. As duas fases do ciclo. Eu gosto de usar muito para diminuir TPM, enfim, o óleo de borragem. O óleo de borragem na segunda fase do ciclo, viu? Já uma dica, Giovana. O óleo de borragem na segunda... Começou a ovulação, já entra com óleo de borragem. Porque aí vai ter um ciclo, né, menos TPM, e também um ciclo menos inflamatório, tá? Doutora, selenmetionina também entra? Todos ativos. Todos esses focados aí focados antioxidantes, anti-inflamatórios, né, vão ajudar nessa regulação. O que acontece na segunda fase, né? Consequentemente, com a queda do estrógeno e da progesterona, aumenta a resistência à insulina, por isso que a mulher tem mais vontade de comer doce. Né? Aumenta a resistência à insulina. Então, por exemplo, eu utilizar fitoterápicos que vai estimular a produção de serotonina, né? Triptofanos, magnésios, vão ajudar ali, né? Você ter uma regulação melhor desses neurotransmissores e diminuir essa fome. Né? Eu usar os ativos anti-inflamatórios, os curcuminoides, o gengibre, né? O ômega 3, eu vou melhorar os marcadores inflamatórios e melhorar essa resistência à insulina nessa fase. Então, tem muitas estratégias, por isso que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonado com os nutracêuticos, eu sou extremamente apaixonada porque vem das plantas. Né? Eles extraem o princípio ativo das plantas, as coisas mais lindas do mundo. E cada um tem uma tecnologia mais linda que a outra também. E traz, eu imagino vocês, então, né, na minha cabeça, eles extraem ali o princípio ativo da planta, testa aquele princípio ativo e eu falo para vocês na ponta, utilizando esses ativos, resultado. Não, a gente já viu. A gente já vivenciou isso. Sabe, é surreal, é maravilhoso. A qualidade de vida da pessoa, alguém que tá, né, porque vamos supor, não tá conseguindo com a alimentação, aí precisa entrar com essa suplementação e essa suplementação vai diretamente na causa que ela estava precisando. Então é muito legal. Fantástico, é muito lindo. Então, a nutrição, né, eu acho que pra gente encerrar aqui na menopausa, ela vai muito além, assim, as pessoas falam, ela vai falar qual suplemento para a mulher utilizar. Não é isso. Investiga. Boa, vamos investigar, boa, vamos ver que você tem deficiência e quais são os exames, o mais importante, é importante vocês avaliarem nessa fase, né? Claro, a vitamina D, tá? Ferro, ferritina e transferrina. Tá? Para avaliar como que está o transporte do ferro, vitamina B12, vitamina C e vitamina E. Tá? E essas são as vitaminas essenciais, né? Cálcio sérico, tá? Essenciais nessa fase. Primeiro você dosa, primeiro você avalia seu nível de saúde para você saber quais estratégias vocês irão tomar. Né? Então, eu estou precisando de quantidade e as pessoas falam sempre, eu vou tomar essa vitamina para o resto da vida. Gente, repouso. Se o seu corpo tiver o seu intestino uma boa permeabilidade, que é importante nós falarmos sobre isso, o intestino. Não adianta suplementar se a permeabilidade intestinal não está saudável. Então, juntamente ou antes de você fazer reposição, tratar o intestino. Né? Como tratar o intestino? Né? Usar um probiótico. Se o intestino é preso,
Vamos tratar esse intestino, fazer com que esse intestino ele tenha um bom funcionamento. Você tem gases, distensão abdominal, não é normal. Isso é sinal que você está com desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, vamos tratar esse intestino, melhorar essa permeabilidade celular para que você possa fazer reposição dessas vitaminas. Né? Aí sim você vai ter uma melhora, uma qualidade ali daquilo que você está fazendo. Então, eu recebo bastante pacientes novas. Nossa, eu estou repondo, meu ferro não sobe de jeito nenhum, eu estou tomando suplemento e não melhora. Eu falei, como que é o intestino? Como que está seu sono? Não, nunca pensou nisso. Então, peraí, então nós vamos começar por aí, né? Então, as pessoas, né, hoje a gente sabe que tem a soroterapia de vitaminas, enfim, que já vai direto, mas vamos tratar o que é funcional? Perfeito, doutora. Tá, nem todo mundo tem condição de ir lá no médico e fazer uma soroterapia. Concorda que não é barato, que isso não é acessível para todo mundo? A gente pode falar, funciona a soroterapia, eu sou a favor, eu coloco 2 vezes no ano. Mas eu mantenho de via oral as minhas vitaminas o resto do ano, fazendo o ciclo dessas vitaminas. Né? Então, vamos tratar a fisiologia. A pessoa fala assim, não está subindo minha vitamina, eu tenho que fazer soroterapia. Ok, mas por que não está absorvendo? Causa. A causa. Não sei nem como treinar melhor. A causa. Então, vocês estão entendendo, gente? Caramba. A causa, tudo a causa. Então, eu sou extremamente questionadora. Então, nós somos cancerianos, inquietos. É canceriano? Canceriano. É esse dia, doutora? Dia 28 de junho. O Isaac 22 e o dia 3. E a Helena agora leonina em agosto, é dia 7. Então, eu sou extremamente... Eu sou curiosa. Sabe aquele bicho que ninguém quer ter perto? Assim? Fala, quem que pergunta que vai ver o que essa menina tá querendo saber? O pessoal fica doido. Então, assim, eu sou extremamente curiosa. Tá certo. E justamente porque eu acho que é importante nós sabermos o porquê, a causa. Então, quando a gente fala de nutrição, vai muito além, né? Então, eu nunca enxerguei a nutrição como só o alimento. Como que o alimento, ele age no nosso corpo, né? Como é que é? A Angelina Jolie tinha tatuado, tudo que me nutre me destrui. Muitos tempos, né? Tudo que me alimenta me destrói. Te destrói, total. Ela era famosa na época com essa tatuagem. O alimento é o que você vê, o que se alimenta. Alimenta de tudo, a mente de tudo, de tudo. O que eu coloco para dentro do meu corpo, né? E eu ensino muito também no meu curso, isso é legal que ele falou do alimento que nutre, que eu ensino realmente a comer com atenção plena, a técnica Mindful, porque nós estamos vivendo um mundo acelerado e muitas vezes nós não sabemos o que comemos. Né? Você come e engole, né? Você precisa saber. Então, uma questão que eu sempre falo, né, é o momento de agradecer. Né? E quando você fala, pai, eu estou comendo, que bom de eu ter a oportunidade de comer esse alimento que me nutre. As minhas pacientes, todo mundo sabe sobre isso. Elas têm que falar toda a refeição isso. Obrigado pelo alimento, pai, do alimento que me nutre. Então, se ela estiver colocando algo na frente dela, que é um alimento que não nutre elas vão ter na consciência, espera aí, eu não falei. Então, ela vai vir aqui o comportamento alimentar antes dela comer e trago ali a consciência do que realmente nutre. Porque muitas vezes comemos para nutrir as nossas emoções e não nossa saúde física. Então, o comportamento alimentar, ele está ligado totalmente também na nossa saúde, né? Então, toda vez que eu for comer, eu olhar para o alimento e falar, esse alimento, ele me nutre? Né? Então, acabou o seu problema com a alimentação. Ramiele, você não come errado, você não faz nada, você não gosta. Como de vez em quando. Mas 90% da minha alimentação é um alimento que me nutre. Então, para que eu possa ter saúde, é um alimento que me nutre. Então, nós precisamos entender isso e parar de jogar a culpa para determinadas circunstâncias. Né? A nossa saúde está correlacionado sobre o nosso conhecimento. Nós que adquirimos a nossa saúde, a nossa doença. É responsabilidade sua, não é de ninguém. Se você está doente, a responsabilidade é sua. Se você tem saúde, a responsabilidade é sua. Então, você escolhe o caminho que você quer. Você escolhe. É escolha, causa e efeito. Escolha. Tudo na vida é escolha. Então, se não está legal, o que você precisa mudar? Como que está a minha relação com a comida? Né? A minha relação com a comida está uma relação saudável, está uma relação abusiva. A comida, ela me controla. Então, as minhas pacientes que vão no meu consultório, elas já sabem que eu ajo assim. E elas já sabem que eu não trabalho com dieta, nunca trabalhei. Eu não entrego cardápio alimentar, nunca acreditei nisso. Eu ensino elas a comerem.
O que acontece? Eu recebi uma mensagem muito legal essa semana. Nutri, eu entrei de férias, Nutri, e eu deixei a comida me dominar. Certeza que foi uma torta de limão. Eu deixei a comida me dominar. Pelo amor de Deus, eu falei, respira. Não adianta chorar o leite derramado, você sabe o caminho de volta, não sabe? Ela sei, eu falei, então tá bom, só retoma. Volta. Então só retoma. Então, o que é isso? Olha pra você ver. Muitas vezes as pessoas acontecem isso, o que ela faz? Ela, ai, nossa, eu errei, já vai virando uma bola de neve. Não, ela dá uma pausa. Ela furou ali, gente, viagem de férias, é normal você deixar, você vai se permitindo muito mais, enfim. E a pessoa se culpa, né, quando ela está em tratamento, ela está em busca, e ela tem, principalmente, essa paciente que teve excelentes resultados. E ela, falei, não, retoma, você não pode esquecer aonde você quer chegar, nunca. Então, qual que é o meu objetivo? Eu falo que eu quero viver 100 anos. Eu quero viver 100 anos. E ainda só conhecendo e compartilhando conhecimento, doutora, vai voltar o bem para você, não tem como. Eu quero viver 100 anos. E eu quero viver 100 anos bem. Então, essa é a minha missão. Então, eu sei o meu objetivo, eu sei como eu quero estar. Então, tudo isso que eu falo, que eu faço para a minha saúde, né? Então, é o que eu busco. Então, é isto, sabe? Se eu sei o objetivo, se eu sei como, é só caminhar. Você ia pedir pra ela fazer a mensagem, ela deu uma mensagem Pô, final. você já deu duas mensagens, né? Já vai... Nossa, doutora, vira pra paciente lá e manda ele uma ia falar mensagem. assim, Você já manda deu uma duas mensagem que você deu duas seguidas. Eu falei, não deu, deixa quieto. Quer mais Quer mais uma, uma? doutora? Porque você já falou que você quer deixar uma mensagem. Chegamos ao momento. Ao momento, ao grande final. Passou Ai, muito que rápido. dó. Mais uma vez, Mas, obrigado poxa, pelo seu tempo, por estar aqui, Que aceitado direto, o convite. E obrigado, Ju, da Fagron, por ter colocado você aqui, cruzado comigo no evento, bater um papo rápido, tá aqui Estou hoje. aqui, foi conexão mesmo. E compartilhar algo tão bom, doutora, e algo que não chega, né? Quando a gente fala do copo do conhecimento, que eu faço analogia, a profundidade desse conhecimento. Né? A Giovana fez... Você perguntou alguma coisa, gente? Desculpa. Não? A profundidade desse conhecimento. Na internet a gente está vendo só a ponta do iceberg. É só a ponta. E isso, vamos se aprofundar. Vamos aprofundar, vamos entender o porquê. E essa curiosidade que você falou, doutora, do canceriano que você tem, Leonardo da Vinci falava, né? O princípio do conhecimento é a curiosidade. Nossa. Não vai até a página 1, rola, clica mais e abre. Não vai só em uma opinião. E está aqui compartilhando. Então a mensagem que eu quero deixar vamos lá. está ligado a isto. Então, a mensagem que eu quero deixar, busque o conhecimento, meninas. Não pague um preço pela ignorância. Busque o conhecimento. Nossa. Então, a sua velhice, a sua longevidade, ela só depende de você e de mais ninguém. Não coloque a sua vida em checkmate na mão de ninguém. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado. Comunidade SantaCast. Até o próximo episódio, se não for antes. Você fala isso. E você fica comigo. Ai, gente. Lembra do programa MTV? Você contou isso aqui? Aí vai a Fernanda Lima me processa. Você tá roubando? Você lembra desse programa? Você...